Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World. Este canal busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Hoje, na série Panteões, nós vamos falar sobre Sif, deusa nórdica da colheita, da fertilidade e da habilidade em combate. Sif, também conhecida como Sifjar ou Síbia, é considerada regente da fertilidade, da vegetação e dos campos dourados de trigo no verão, da excelência, da habilidade em combate e aprecia muito os guerreiros leves e habilidosos, que não necessitam só da força bruta para vencer suas batalhas. Descrita por ser uma mulher belíssima, envolta por longos e fartos cabelos dourados, que usava roupa simples de camponesa, mas com um cinto de ouro e pedras preciosas. Por isso também pode ser relacionada à prosperidade e à vaidade. Ela possui ainda a habilidade de se transformar em cisne. Sif é da raça mais velha dos deuses de Aesir. Do seu primeiro casamento com o gigante Orvandil, Sif teve um filho. O filho dela chamava também conhecido como Uller, que significa magnífico, deus da justiça. Uller amava o frio e se divertia esquiando ou patinando nas regiões cobertas de neve e gelo, bem como caçando nas florestas de Jotunheim. Após se casar com Thor, ela largou o gigante e casou com Thor. Ela teve uma outra filha, né? Ela teve a Third, que significa força. É a deusa regente do tempo, cuja raiva trazia as nuvens escuras de chuva e as tempestades, e o bom humor deixava o céu azul, da cor dos seus olhos. Há mitos que dizem que Third era uma das valquírias, porém não é especificado se eram deusas diferentes ou se é a mesma deusa, ou seja, tem uma valquíria com o mesmo nome, então pode ser que seja essa filha, a Third com Thor e da Sif, mas isso não tem comprovação. Também há mitos que citam uma segunda filha, a Loride, também é conhecida como Loride ou Loride, mas pouco se sabe sobre ela. Da sua união com Thor, representa a união dos céus com a terra e a chuva que cai e fertiliza o solo. Há ainda alguns contos que dizem que Sif e Thor tiveram mais dois filhos, o Magni, que significa poder, e o Mod, que significa raiva ou bravura. E eles estão destinados a sobreviver ao Ragnarok, que é aquela batalha final dos nórdicos, né, que se deu, e herdar o martelo do Thor. Outros contos atribuem que, na verdade, a mãe dessas duas crianças aí, desses dois guerreiros, seria uma outra pessoa, seria a gigante Jarnaxa, que significa espada de ferro, né? Então, assim, algumas mitologias, talvez vocês encontrem essa giganta como a mãe do Magni e do Mod, e não a Sif. Segundo a história do Sapo das Palmas, a prosa de Snorri de Edda é uma coletânea, tá? De texto com histórias referentes aos deuses e heróis da mitologia nórdica e germânica. Sif tinha grande orgulho da sua longa cabeleira. Segundo algumas fontes, nesse momento, seus cabelos eram negros como a noite, não dourados como a maioria das histórias. Então fica aí essa dúvida. Alguns contos dizem que o cabelo era negro, outros dizem que o cabelo era dourado. Negro, assim como Jord, que era a mãe do Thor, que era a personificação da terra. Thor também era muito orgulhoso, porque a esposa dele era linda e tinha esse cabelo maravilhoso. Portanto, quando ele encontrou ela em um dia totalmente careca, como as terras áridas, castigada pelo inverno, ele ficou possuído. Thor descobriu que Loki, deus das brincadeiras, era o culpado por ter cortado seus lindos cabelos durante o sono. No poema Loxena, de Edda, Loki acusa Sif de adultério, vangloriando-se de ter sido seu amante, sendo que foi assim que ele conseguiu cortar os cabelos dela. Porém, sem que exista nenhuma comprovação, ou em outros mitos também não se sabe muito desse fato. Então fica aí a dúvida se ela de fato traiu Thor
com o cunhado ou não. Enquanto em outras culturas, cortar o cabelo era o castigo imposto às adúlteras. As mulheres nórdicas, elas eram livres para se divorciar quando se sentiam insatisfeitas nos casamentos, tanto que ela largou, né, o primeiro esposo lá, o gigante, para ficar com Thor. Mas quando Thor viu, ele entrou realmente em desespero até pela própria esposa. Então, ele forçou ela ao isolamento devido à perda da sua cabeleira. Ele achou ela feia. Então, em um acesso de raiva, ele agarrou e ameaçou quebrar todos os ossos de Loki, um por um, até matar ele. Mas, diminuir a ira de Thor, ele jurou contornar a situação. Então, Loki adentrou o centro da Terra e persuadiu o ferreiro Dúvalin e os anões a fazerem não só um novo cabelo mágico para Sif, mas também um navio mágico e uma lança para ser dado de presente aos outros deuses, para diminuir a revolta e a ofensa, né, a falta de respeito que ele acabou causando aí, gerando. Então ele estava sendo perseguido aí não só pelo Thor, mas outros deuses estavam na cola dele. Mas era Loki, né? Então Loki ele fez uma aposta com os dois anões, Brook e Sindri. Ele desafiou eles a fazerem os melhores tesouros. Loki estava tão certo do resultado, ou seja, que eles não iam conseguir, que ele havia deixado a cabeça dele a prêmio. Subestimou a habilidade dos anões. Ele percebeu como um choque que Brook e Cindy estavam ganhando. Em desespero, ele se transformou numa mutuca. Mutuca é um inseto, tá? Ele foi lá e se transformou nessa mutuca para ficar mordendo e importunando os anões para que eles não conseguissem trabalhar e finalizar. Né? Então, enquanto eles estavam trabalhando, ele estava lá, de mosquinha, mordendo os anões. Apesar disso, eles conseguiram produzir vários tesouros, sendo o mais famoso deles o martelo do Thor. Os deuses eles foram então chamados para julgar a disputa e declararam que Brook e Sindri eram os vencedores. Loki rapidamente desapareceu. Quando ele foi localizado, ele foi entregue aos irmãos anões. E dessa vez Loki concordou que eles tinham o direito de ter a sua cabeça. Mas a aposta, ele não havia dito nada sobre o seu pescoço. Frustrado, os anões não se contentaram. Então eles foram lá e costuraram os lábios de Loki. Segundo alguns mitos, os anões pegaram os fios da luz do sol. Em outros, foi usado os fios que Dúvalin criou para o cabelão perfeito, né, o cabelo original que a Sif tinha no começo. E aí, quando esse cabelo novo que eles fizeram, uma espécie de uma peruca, tocou a cabeça dela, ele voltou a crescer como se fosse o próprio cabelo. Então, ela voltou a ser bela novamente. Aí, o Loki, para agradar, né, ele foi até Odin, que era o pai, e ele deu uma lança, a lança de Gungnir, conhecida como nunca errar o alvo, sempre volta à mão do seu possessor. E aí, para Thor, ele deu o martelo. O martelo chama Mjolnir, o martelo mágico que serviria tanto para a construção, para a destruição. Algumas vertentes diz que Loki atrapalhou a confecção desse martelo, por isso que ele é pequeno. Ao deus Frey foi dado o navio. Agora vai travar minha língua para falar. O navio chama Skidbladnir, consegui, que podia navegar pelo céu e pela terra. O barco ele tinha grandes dimensões e ainda podia ser dobrado e se tornava tão pequeno que cabia na palma da mão. Foi criado pelos filhos de Ivaldi, a respeito de Loki, que desejava a união entre a Aesir e os Vanir. Em outro mito, Sif foi barbarizada pelos gigantes, seguidores de Surt, depois que souberam da morte de Donar pela serpente. Os gigantes de fogo invadiram o Bilsknir, onde Sif se escondia. De acordo com a profecia, Sif vai morrer no Ragnarok, mas os Eddas não explicam como nem por quem. Agora um guia rápido aqui de correspondência a respeito da deusa. Já estamos chegando ao final do nosso vídeo. Então, por parentesco, ela é filha de Mandifari e Ireta. Então, ela foi casada com o gigante Osvandil e depois se casou com Thor. E ela é mãe de Turt Lorid. Em alguns mitos também é dita então como a mãe de Mogni e Mod. Há deusas com os mesmos atributos, porém de outras mitologias. Então, deusas que podem também ser associadas a ela. Na mitologia grega pode ser a deusa Deméter e na mitologia romana a Ceres.
Para invocar a Sif, seria a respeito de agricultura, germinação, fertilidade, criação, crescimento, maternidade, força, riqueza, fortuna, prosperidade, beleza e vaidade. Os animais correspondentes à deusa é o cisne, a corça, o cuco, o gado e a lontra. As cores da deusa, dourado e amarelo. A face da deusa, na deusa mãe. Elementos, terra e fogo. Estação do ano, verão. Dia comemorativo, 20 de maio. Ué, mas verão não é maio, não é, verão não é em maio. Para a gente que está no hemisfério sul, mas no hemisfério norte, sim. Símbolos: ouro, pedras preciosas, feixe de trigo, sol e as runas de Gera e Skoliu. Então, esse foi o vídeo a respeito da deusa Sif. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a respeito dela, da história do Thor, do brincalhão do Loki, enfim. Fico por aqui. Eu sou a Juliana Silva do Mystic World. Caso você tenha gostado desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas também possam ter acesso a essas informações, ao conhecimento dos deuses e do panteão. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo. Beijo, boa semana!